Bom, gente, vamos falar um pouco aí de Lilith entender o chamado dela, né? A gente vai pontuar aí essas referências e vamos falar um pouquinho depois sobre o altar, tá? Então, assim, trabalhar com Lilith é percorrer um caminho pelas profundezas do conhecimento oculto. Tão escuro e tão selvagem que Lilith se manifesta nesse plano físico, nos permitindo entrar em outros mundos com a ajuda das suas vibrações, principalmente dos prazeres carnais, sexuais e luxuriosos. Ela é a prostituta dos templos astrais e da sexualidade, que em seu aspecto lunar está ligada à clipa de Gamaliel, através do qual se manifesta um instinto selvagem em sua forma mais primitiva e crua. Então, assim, gente, o que que isso quer dizer? Quando a gente começa a ter contato com Lilith, a princípio, a nossa sexualidade ou o nosso caminho sexual, ele está, de certa forma, omitido ou reprimido, né? A gente chega até Lilith querendo entender o que que acontece com as nossas esferas aí, principalmente no quesito mais sexual, né? Ou a gente quer ter um conhecimento maior, uma conexão maior com isso, ou a gente quer ter o domínio, muitas vezes, sobre alguém, e aí a gente se depara com Lilith sem de fato entender o que que é. Quando tem um chamado também de Lilith, ou seja, quando a gente já escuta o nome dela, já tem alguma coisa ali com ela, né? E não consegue compreender o que de fato Lilith está tentando nos mostrar, ela justamente está tentando trabalhar na gente algo que nós, uma fase da nossa vida, onde nós estamos completamente submissos, né? Ao ponto de que a gente não consegue nem pedir socorro, né? A gente passa por uma fase muito negra, uma fase muito obscura. A gente costuma dizer também que é na época em que a gente está cruzando o nosso deserto, porque a gente se sente isolado, sozinho, não conseguimos nem força às vezes para reagir. E muitas vezes é nesse momento que Lilith nos encontra. E ela traz o quê? A primeira coisa que Lilith traz para a gente é justamente sobre a nossa liberdade. Como a nossa cultura, né, ela é uma cultura que vem sempre sobre o domínio e a repressão, né, do aspecto sexual, e como ela tem essa representação da sexualidade livre, é um dos primeiros contatos que nós temos com ela. Então a gente começa a ter algumas visões. Como que eu sei por qual, né, caminho que Lilith me encontra? Normalmente Lilith ela traz os aspectos da coruja, né, a simbologia da coruja, a simbologia da serpente, a simbologia da súcubo ou do ícubo, né, e dos ataques noturnos, né, que a gente acaba aí tendo, que também está associado ao vampirismo. Quando Lilith vem para a gente com o aspecto de coruja, quando ela começa a sinalizar para a gente com a coruja, ela quer que a gente comece a ter conhecimento sobre aquilo que está oculto. Não só despertar na gente o conhecimento, como também o poder, tá? Porque Lilith, ela é a bruxa que nos guia nesse caminho. Então, ela começa a trazer para a gente compreensão do plano astral, compreensão do plano espiritual, para que a gente consiga estar trabalhando com magias com esse aspecto, né? Por quê? A maioria dos bruxos e bruxas da mão esquerda, a gente trabalha à noite, a gente faz os nossos rituais, a gente faz as nossas conexões após as 6 horas da tarde, né? E aí a gente se depara com todo esse mundo sombrio que é Gamaliel, né? O Gamaliel, ele é a esfera lunar. Dentro da árvore da morte, ele seria a segunda esfera. A primeira, como eu já comentei com vocês, seria Malkuth, que é o plano físico onde Namá tece a teia. Então, vocês imaginam a Terra, né, com uma aranhona gigante ali, e Lilith observando tudo ali do meio do caminho, né? E Gamaliel, ele é onde esses seres noturnos, os seres sombrios habitam. Então tem muito espectros, né? Tem muitos fantasmas, tem os vampiros, tem os gárgulas, e a gente começa a se conectar com essa vibração, com essa energia.
né? E aí também vem a parte da sexualidade, quando ela quer que nós ativemos a Kundalini, a nossa energia de linkar o nosso plano espiritual com a Terra. Ela começa a sinalizar para a gente como uma serpente, ou seja, alguma coisa no plano físico precisa ser desperto, precisa chegar até nós, para que a gente usufrua dos prazeres e dos benefícios que viver traz para gente. Muitas de nós, começamos a ter esse contato com Lilith e qual que é a primeira informação que chega? Meu, acho que em 70% dos casos que vem para mim comentando, a mensagem é a mesma: viva, vá viver, vá usufruir dos prazeres da vida, porque normalmente a gente fica muito trancado com toda essa submissão, a gente fica sufocado dentro de um mundo onde a gente começa a viver mecanicamente, né? Dispostos aí a estar trabalhando, se reproduzindo, adoecendo e morrendo. E não é isso que Lilith traz pra gente. Quando ela traz ela começa a sinalizar pra gente como serpente, é justamente isso, é a vida, né? É fazer com que a sua vida flua, serpenteie por dentro do teu corpo. Quando ela vem com o aspecto ali de vampira, né, de súcubo, aí sim já está mais ligada à sexualidade, ou seja, a sexualidade oprimida ou de alguma forma desencadeando problemas, tá? E aí ela também vem mostrar pra gente essa correção, esse alinhamento energético com a nossa sexualidade. Ou a gente está totalmente nulo na sexualidade, né? Ou nós estamos ali trancados dentro de um sistema onde a gente não se considera feliz. E ela vem sinalizando então aí, através das suas súcubos, dos seus íncubos, despertando os primeiros desejos. Os vampiros, eles vêm através do sangue, do desejo também vital, tá? Mas, diferente da súcubo e do íncubO, a vida nesse ponto ela é diferente, né? Ela não é só o prazer da vida, mas ela também a nutrição, tá? Porque o sangue ele também nutre, né? Então ela traz essa questão da nutrição, de vocês estarem sugando mais da vida para vocês. Às vezes vocês estão vivendo muito direcionado para uma pessoa ou um sistema aí, ou casa, ou família, ou trabalho, e estão esquecendo de nutrir vocês mesmos, tá? Então, toda vez que Lilith sinalizar para vocês com um desses arquétipos, tá? Ela está tentando passar uma mensagem para vocês de que aquele arquétipo é o tipo de vibração e de energia que vocês vão estar começando a trabalhar. Nós passamos por quase todos esses arquétipos. Quando estamos no arquétipo da aranha, a gente precisa tomar muito cuidado com as armadilhas de inimigos, de pessoas próximas ou nem tão próximas, ou para a gente também não ficar presa dentro de uma realidade. Porque Gamaliel, ele é um mundo da ilusão, né? Ele é o mundo dos sonhos, ele é o mundo dos devaneios, ela é a mãe dos pesadelos, dos sonhos, das projeções astrais. Então, o que acontece? A gente começa a ter muito contato com o lado de lá. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente não quer, né? E depois de um certo período, depois eles reconhecerem a gente, principalmente como os filhos de Lilith mesmo, a gente começa a aprender, ou seja, vocês começam a ter contato com escola e alimento, vocês começam a comer alguma coisa lá, toda vez que vocês comem alguma coisa, vocês estão sendo alimentados de alguma informação que no seu inconsciente vai ficar, e uma hora essa informação ela vai explodir, vai vir à tona para vocês, tá? Ou vocês estão aí vivendo em alguma ilusão da vida e também é necessário começar a prestar atenção no que é que vocês estão se iludindo. Os filhos de Lilith são os cuidados, nós recebemos essas orientações dela, porque quem não tem essa orientação de Lilith, acaba ficando preso ali e alimentando tanto Namá quanto esses outros seres, tá? Então, quando a gente recebe o chamado, a gente já começa a perceber
que é algo a mais. O chamado de Lilith, ele não é simplesmente uma vontade pouca só de conhecer ou de ter alguma informação. Não, ele é realmente uma sinalização de que nós estamos ali precisando nos conectar, porque tem alguma informação por detrás daquela conexão, e que normalmente a gente sabe, a gente identifica, né, que tem essa conexão aí. A partir desse momento que a gente começa a identificar isso, a gente começa a entender que é um chamado, que tem algo a mais, Lilith começa a nos iniciar, tá? E da onde vem essa iniciação? A primeira iniciação, ela vem desse primeiro passo, do conhecer, né? Iniciar na busca, iniciar no estudo, dar os primeiros passos de encontro com Lilith. Após isso, ela se torna muito receptiva. Ela mesma vai traçando os caminhos para que as coisas cheguem até nós, né? Ela vai traçando pessoas que falam com a gente, trazem alguma informação, ela traça livros, ela traça a vertente que ela quer que a gente chegue, ela vai trazendo tudo. E ali Lilith está nos iniciando na busca por ela, no reconhecimento do chamado dela, tá? Ficou uma lacuna embaixo, em questão dos pontos, que tá resposta Z, né? No caso aqui era perguntas e respostas, tá, gente? Então, assim, essa é a última aula agora. Antes de finalizar esse primeiro módulo, a gente ainda vai falar sobre o altar, tá? E essas partes de prosperidade, liberdade, amarrações e empoderamento, que na realidade isso é o que? Eu vou já aproveitar e passar agora. Na realidade, depois que nós nos iniciamos, esses pontos são os pontos principais que Lilith começa a agir na nossa vida. Então, o que muda? A prosperidade. A gente começa, assim, a ter fartura, a gente começa a ter respostas de emprego, a gente começa a ganhar mais, a gente começa a ter uma vida mais próspera, tá? Conforme a gente vai tendo essa vida mais próspera, nós também vamos ganhando a nossa liberdade, né? E a gente começa a entender que Lilith está agindo ali porque elas vêm praticamente juntas, tanto a liberdade quanto a prosperidade. A gente começa a ter liberdade profissional, a gente começa a ter liberdade financeira, a gente começa a lutar mais pelas nossas vontades, fazer aquilo que a gente quer, e a gente começa a reconhecer aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos sufoca, e a gente começa a lutar contra isso. Às vezes, a gente tem na nossa consciência e acaba agindo de uma forma, às vezes, até agressiva, tá? Mas essa liberdade de Lilith, normalmente, ela não é necessário que nós façamos nada. A vida começa a se direcionar de uma forma que a gente começa a ter acesso a essas liberdades. Por quê? Porque normalmente o que nos prende primeiro é o nosso próprio emocional, é o nosso próprio psicológico, é uma condição que nós estamos nos colocando. Então, a primeira liberdade que nós encontramos, ela está totalmente ligada à nossa limitação, ao nosso psique, tá? Ao nosso lado psicológico e emocional primeiro, onde a gente começa a superar essas dificuldades, onde a gente começa a superar e a enfrentar novamente aí, né, os nossos demônios, para que a gente comece a se libertar de traumas, libertar de limitações, mas que nós mesmos nos causamos, tá? Normalmente, gente, quando a gente começa a passar por essas filtragens de Lilith, a gente se liberta até mesmo de amarrações. Bom, eu sempre falo, Lilith, ela não faz amarração. Quem faz a amarração é Naamar. Lilith não trabalha com amarração por ser uma deidade de liberdade, tá? Então, normalmente, se a gente passa por um processo de amarração, nós nos libertamos. Se alguém fez alguma amarração indiferente, né, de qualquer caminho, seja financeiro, emocional e tal, ela mesma corta essas amarrações. Quando a gente trabalha com Lilith, começamos a amarrar, a usar Lilith para fazer amarrações, que muitos magos e magas, bruxas por aí usam isso para levarem para eles somente a questão financeira, vocês não têm noção do buraco que isso causa, tá? Por quê?
porque Lilith, ela mesma vai tecendo essa amarração em torno da gente. E quando a gente menos espera, ela puxa o fio. Quando a gente vai ver, a gente perde tudo. A gente perde nossa vida, a gente perde nossa liberdade, a gente perde nosso financeiro. Então, tudo aquilo que ela deu, ela mesma tira. Porque ela mostra pra gente que esse poder não é nosso, é um poder dela, tá? E ela é muito sistemática nessa questão de reconhecimento. Ela gosta que reconheçamos o poder dela. Ela valoriza quando a gente reconhece, quando a gente respeita o poder dela, tá? E com essas questões de amarrações sendo quebradas, o empoderamento, ele é algo também natural. A gente começa a ter esse empoderamento na nossa vida, né? Diante das nossas dificuldades, nós começamos a nos sentir melhor, mais calmos e mais plenos para poder realizar aquilo que a gente quer. E o nosso orgulho, ele fica muito trabalhado, a gente fica mais completo, mais cheio dessa energia, porque ali ela já entrou com a nutrição do sangue, ela já passou para nós todos esses elementos que foi falado acima. Com Lilith tem um caminho, e esse caminho, ele é um caminho que tem que ser muito bem estudado, sim, e é um caminho que quando a gente estuda, a gente faz tudo direitinho, a gente se comporta como bons filhos, a gente tem o reconhecimento e a valorização dessa deidade, tá? Como eu disse, ela testa, ela sabe quem são os merecedores desse caminho, ela vai permitir que quem merece, siga adiante, e quem não merece, ela vai desgastar. A pessoa vai acabar saindo, vai acabar se cansando disso, né? E aí acaba se afastando de Lilith. Então, o empoderamento também é uma consequência de toda essa iniciação que se acontece aí enquanto nós estamos seguindo no culto de Lilith.